Nós temos aqui, começando pela nossa liturgia de hoje, na primeira leitura do profeta Isaías, falando do rebento que nasceria do tronco de Jessé. Mas olha que interessante, que quando ele fala a respeito de Jesus, a respeito desse Messias que viria a nascer, ele fala que esse Messias teria o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Depois ele descreve espírito de sabedoria, de discernimento, conselho, fortaleza, de ciência e temor de Deus. Ele vai falando os dons do Espírito Santo aqui. E nós vemos que Jesus, tudo o que ele fez, ele deixava muito claro que ele não fazia por ele, que era o Pai que fazia através dele, através do Espírito Santo. Tanto que, quando ele ressuscitou, e ele se encontrou novamente com os seus apóstolos, com os seus discípulos, ele disse: olha, convém para vocês que eu vá embora, que eu vá para o céu, que eu vá para o meu Pai, porque eu indo, eu vou poder enviar para vocês o Paráclito, o Espírito Santo, e vocês vão poder fazer obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Portanto, tudo que Jesus fazia, ele deixava claro, é o Espírito que faz em mim. Portanto, nós também podemos fazer como Jesus fez, através do Espírito Santo, nos abrindo para a ação do Espírito Santo. E nós vemos aqui no Evangelho, nessa passagem de Lucas, no capítulo 10, Jesus exultando no Espírito Santo, louvando a Deus através do Espírito Santo, porque tudo aquilo que era revelado a quem tinha um coração simples, a quem era humilde de coração, a quem não se vangloriava de ter muito saber, de ter muita sabedoria, de ter muito conhecimento, mas que se vê necessitado de Deus para tudo, até para as pequenas coisas, as mais simples. Esses são os pobres em espírito, e para esses Deus se revela. Para esses que têm o coração aberto, o Espírito Santo se revela, vem fazer morada nele. E Jesus exulta no Espírito, louva a Deus por essa ação, por o Espírito Santo vir até os corações mais simples, mais humildes. E depois, Jesus vai dizer que aquelas pessoas que estão ali, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, são pessoas que são uns felizardos, eles são felizes, porque eles veem e ouvem tudo aquilo que está acontecendo, que Jesus está falando. E quanta coisa bonita que Jesus estava ensinando, quantos prodígios Jesus estava fazendo. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês: Jesus, naquela época, é o mesmo hoje. Ele não mudou. E ele continua presente no meio de nós. Está ali, no sacrário. Daqui a pouco nós vamos colocar ele aqui no altar. Vamos adorá-lo e melhor, tomá-lo como alimento, como comunhão, para ele transformar de fato a nossa vida. Portanto, nós também, como aqueles discípulos daquela época, somos felizardos por podermos viver num período, numa região, de ter toda essa facilidade de encontrar Jesus através da palavra que nós tivemos agora, as leituras, e logo mais no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, na comunhão. E olha só, aqui em Santa Fé, nós podemos ter essa graça diariamente. Todos os dias aqui em Santa Fé tem missa todos os domingos. É fácil, está ao nosso alcance, simples. Jesus se torna de uma forma muito simples ao nosso alcance. E nós podemos alcançar Jesus desse jeito, podemos escutar o que ele nos disse através da sua palavra, que está na Bíblia, que está nas Escrituras, e podemos ter esse contato íntimo com Jesus no Santíssimo Sacramento. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, nós, como aqueles apóstolos, também somos felizes por podermos ter essa graça de escutar o que nós podemos escutar, de ver o que nós podemos ver. E agora eu gostaria de falar um pouco a respeito
desse grande santo, São Francisco Xavier, que nós comemoramos hoje. Por isso que nós estamos no período agora do Advento, que, como vocês podem ver, né, as velas são roxas, a gente prepara sempre, tem a cor de fundo da nossa liturgia, sempre o roxo, mas hoje nós estamos com o branco, né? Estamos com a estola branca, com o travesseirinho do altar também branco, porque comemoramos um santo, que ele não foi martirizado, ele morreu de doença, não era muito velho, mas morreu doente. E esse santo, esse grande santo, ele foi proclamado depois como patrono das missões. Para vocês terem uma ideia, São Francisco Xavier, em 10 anos de missão, que foi o período quando ele saiu de Lisboa, onde ele estava junto com os jesuítas, e todo o trecho que ele andou, das viagens dele, abrindo comunidades católicas em diversos continentes, se fosse colocado em linha reta, toda a distância que ele andou, daria para dar 3 voltas ao redor da Terra. 3 voltas ao redor da Terra, em linha reta. Numa época em que não existia avião, não existia trem, não existia carro, o meio de transporte mais rápido era navio. A primeira missão de São Francisco Xavier, que ele saiu de Portugal para ir para um lugar no Oriente chamado Goa, que era uma colônia portuguesa perto da China, aliás, perto da Índia, ele levou 13 meses para percorrer essa distância, que hoje, de avião, você sai de manhã e chega de tarde. Em 12 horas, 10 horas, 12 horas, faz esse trajeto. Ele levou 13 meses de uma viagem muito cansativa. Essas viagens de São Francisco Xavier ajudaram a fazer com que ele depois ficasse doente, por tanto tempo, se alimentando mal e passando por tanto perrengue, por assim dizer, né? Dificuldade, muito sol, né? E naquela época, pouca água também, passando grandes períodos desidratado. Então, fez com que no final da vida dele, ele tivesse essa dificuldade, acabasse morrendo por causa disso. Mas ele era incansável. Por onde ele passou, ele criou comunidades, foi ensinando os indianos a falarem, aliás, a entenderem o Evangelho. E ele tinha um ardor missionário, uma vontade, uma necessidade de falar de Jesus para aqueles povos que não compreendiam, que eu acredito que até hoje não tenha tido ninguém dessa forma. É incrível. E Deus, através dele, realizou muitos prodígios, muitos. Conta-se que quando ele chegou pela primeira vez na Índia, o povo falava a linguagem deles lá, o hindu. E ele não fazia ideia, ele era um homem que tinha uma facilidade muito grande de falar outras línguas. Naquela época ele já falava português, ele era espanhol, então ele falava espanhol, português, francês, falava também alemão, latim. Mas ele chegou na Índia e ele falava na língua dele, falava em espanhol. E os indianos escutavam como se ele estivesse falando hindu. Lembra de Pentecostes? Que as pessoas falavam, os apóstolos falavam, cada um numa língua diferente, e as pessoas, cada uma de um país diferente, entendiam o que eles diziam na língua deles. Era o que acontecia, era o mesmo fenômeno que acontecia com Francisco Xavier. Ele falava na língua dele, mas as pessoas entendiam na língua delas. São Padre Pio, que nós estamos aqui na nossa novena de São Padre Pio, ele também fez várias vezes esse prodígio, de encontrar com pessoas que falavam inglês, ele falava em italiano, a pessoa falava em inglês e um achava que o outro estava falando na língua dele. Isso daí é um dom do Espírito Santo, isso daí é uma graça do Espírito Santo. São Francisco Xavier também tinha o dom da bilocação. Várias vezes ele foi visto em outros lugares, enquanto ele estava nessa viagem de 13 meses, até chegar no lugar onde ele ia, para a Índia,
Ele apareceu em vários lugares, dando unção, batizando, e ele estava dentro do navio. Então, ele tinha esse dom da bilocação, que ele não entendia também o porquê acontecia, mas acontecia. O dom de saber o que estava acontecendo em outro lugar. Ele sabia, sem precisar falar com seus amigos jesuítas, ele sabia o que estava acontecendo com eles lá, na missão deles. Escrevia cartas para eles, dizendo para eles tomarem cuidado com isso, para eles fazerem aquilo. E eles perguntavam, como é que o Francisco sabe que nós estamos passando aqui? Ele sabia também por um dom do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que guiava nosso Senhor Jesus Cristo, que ele dizia que tudo nós podemos fazer também através desse Espírito Santo. São Francisco Xavier tinha um sonho muito grande de evangelizar a China, mas ele acabou não conseguindo. Ele acabou, pela doença dele, morrendo com apenas 46 anos de idade. Ele, nas missões dele, ele fez a missão dele durante apenas 10 anos. E, se não me engano, ele foi padre, ele foi ordenado padre durante 14 ou 15 anos, desde a ordenação dele até o dia que ele morreu. Ele não queria ser padre, ele não queria ser religioso. Ele era um homem muito inteligente e ele tinha tudo para ser um grande catedrático da muito renomada Universidade de Paris. E ele era um excelente professor. Antes dele se formar, ele já ganhou uma cadeira para ele dar aula. E ele de fato era muito inteligente. E ele estava se preparando para ser um homem muito inteligente. Aí apareceu na vida dele um tal de Inácio de Loyola. Esse Inácio, no começo, brigava demais com o Francisco, porque não compreendia como é que o Francisco, tão inteligente, não entregava a vida dele nas mãos de Deus, nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, e via nele toda a unção que Deus tinha colocado, todos os carismas que Deus tinha colocado nele, sendo desperdiçados. Mas o Inácio não se deixou abalar. Ele bateu, até que converteu o coração do Francisco. E depois, o Francisco, junto com o Inácio, com o Lefebvre e outros 4 companheiros, fundaram a Companhia de Jesus. Fundaram a congregação dos jesuítas, que hoje em dia é a maior congregação católica, e inclusive é a congregação do nosso Papa. Papa Francisco é um padre jesuíta, um bispo depois, mas ele entrou para a vida religiosa na congregação dos jesuítas. Os jesuítas também, que ajudaram tanto a evangelizar a América Latina e as Américas no geral, na verdade. E esse homem, depois que conheceu Jesus, ele ficou incansável. Ele não se deixava abalar por nada. Ele confiava cegamente em Deus, andava naquelas aldeias da Índia. Naquela época, é bom a gente lembrar que a Índia era toda tomada de florestas cheias de tigres, E os tigres são conhecidos como os felinos, que são os maiores devoradores de homens, mais do que os leões, as panteras, as onças, Até hoje o tigre tem essa fama. E o Francisco andava por aquelas terras, indo de uma aldeia para outra, despreocupado, porque ele dizia que Deus estava protegendo ele não temia nada, nem nenhum tipo de peste, nem nenhum tipo de perigo. Ele vivia de fato o Evangelho do jeito como nós entendemos, como nós escutamos, como nós aprendemos. E ele colocou em prática, viveu aquilo e levou a palavra de Jesus a tantas pessoas. E ele dizia que ele não entendia como que as pessoas ficavam dentro das universidades, dentro das faculdades, dentro de ambientes, inclusive às vezes religiosos, sem levar a palavra onde mais necessitava. Ele dizia, olha, eu não quero nem imaginar o peso que vai ser sobre as almas de vocês, vocês que têm a capacidade e o poder para levar a palavra de Jesus a tantos lugares e vocês não fazerem isso. Ele dizia, ai de mim se eu não evangelizar, como dizia São Paulo.
Portanto, conheçamos um pouco mais da história desse grande santo, padroeiro, patrono dos missionários, que hoje em dia, digo assim, né, já há algum tempo, também é muito reconhecido e também muito honrado pelas comunidades nipônicas, né, os nipo-brasileiros. Aqui, que normalmente tem uma comunidade forte e vão abrir uma paróquia, normalmente colocam a paróquia em honra a São Francisco Xavier. Nós conhecemos, né? A minha mãe está aqui presente, ela tem uma filha, eu tenho uma irmã, que ela é ministra na paróquia São Francisco Xavier e Menino Jesus de Praga, aqui em Maringá. E lá tem uma comunidade nipônica, uma comunidade de descendentes de japonês, muito forte e muito fervorosos na fé católica. Bonito de ver, bonito mesmo de ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.